Meus irmãos, para não perder mais tempo, vamos abrir na palavra de Deus, que está em Eclesiastes 3, e você vai abrir também no nosso Dr. Lucas 23, versículo 44 e 46, amém? Eclesiastes 3, Dr. Lucas 23, 44 até o 46. Eclesiastes nós vamos ler somente a parte A, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora vamos ler no Evangelho de Lucas 23, 44, que diz assim. Estou ouvindo barulho de Bíblias. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Que diz assim no Dr. Lucas 23, 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, eu pedi o Maciel para fazer um fundo ali, porque eu acho que eu tenho autismo nível 3. Se eu não tiver dois sons ao mesmo tempo ligados na cabeça, eu não dou conta nem falar. E aí o pastor Mateus autorizou, então ele vai estar ali no teclado ali. Eu sei que quem me acalma é Jesus, mas cada um com as suas manias, né? Amém. Meus irmãos, o livro que nós lemos em Eclesiastes 3, numa introdução bem breve, Eclesiastes nos revela que a vida é temporária, que quando nascemos e vamos tendo uma certa idade, eu acho que todos já passaram por isso, fica naquela ansiedade, vou chegar adolescente para eu poder jogar bola, meu pai deixar eu brincar fora de casa, depois vem a ansiedade, vou fazer 18 anos, vou poder ter mais liberdade, mas também, mais liberdade, mas mais cobrança. Com 18 anos, todos sabemos que somos responsáveis pelas nossas vidas, mas enfim, a vida, ela é temporária, então não devemos perder tempo nem momento das nossas vidas. O livro de Eclesiastes é dividido em duas partes. No início do livro, focaliza sobre o tempo. Salomão vai revelar que tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo para você colher, tempo para você morrer, tempo de alegria, tempo de choro. Devemos aproveitar mais o tempo que Deus nos dá. No final do livro de Eclesiastes, ele focaliza sobre a morte. E a morte é uma coisa que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Mas todo mundo sabe que vai morrer, não sabe o dia, nem a hora, que minuto que é, aonde que vai ser. Mas todos nós sabemos que vamos morrer. E aí Salomão, no final do livro, nessa questão da morte, ele revela várias coisas importantes. Porque depois que morreu, meus irmãos, não adianta mais. Aí se segue o juízo. Aí ou é céu, ou infelizmente é inferno. Então esse livro fala bastante conosco.
No versículo que nós lemos, dá para entender que há um tempo para tudo no propósito de Deus. Quando colocamos o propósito de Deus em nossas vidas, o tempo fica grande, o tempo fica maravilhoso, o tempo fica a esperança que um dia vamos morar no céu eternamente. Devo aproveitar o momento, o tempo e a vida. Eclesiastes nos ensina tudo isso. Na passagem que lemos em Lucas, nos relata que Jesus ficou aproximadamente 6 horas do início da condenação até a sua morte. Meus irmãos, esse final de semana passado, até comentei com o Mateus, eu choro com tudo, com tudo. Se eu ver um cachorrinho mancando, eu choro. Maristela me conhece bastante, e alguns irmãos aqui. Mas eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, meus irmãos, eu já tinha assistido ele algumas vezes, mas é bom sempre a gente estar buscando, né? E aí eu chorei do início até o fim. E me fez lembrar, assistindo o filme, de uma coisa que eu não lembrava. Eu não sei se eu não lembrava, Mateus, ou se eu não sabia. Porque eu fui entender no filme, assistindo o filme, que foram como se diz, os que focaram mesmo para, tipo assim, para matar Jesus, foram os sacerdotes. O que conhecia a palavra, o que conhecia a profecia de Isaías. E tipo assim, eu fiquei, Jesus. E o povo foi tudo na onda. O povo foi tudo na onda dos sacerdotes. E Pôncio Pilatos ali, naquela, como se diz, naquela pressão dos sacerdotes, falando para condenar Jesus. E eu vejo de Mateus que ele meio que ele tem uma estratégia. Ele vai lá e coloca Barrabás, fala, ó, esse aqui é um malfeitor. Esse aqui, ó, faz tudo que não presta. Mas esse aqui eu não vejo nada. Nada, nada, nada. Nada. E ele vai e lava suas mãos e fala, a decisão é de vocês. E aí, meu irmão, se fosse você condenaria Jesus? Porque Jesus pregou o evangelho dele por volta de 3 anos. Muitas maravilhas, muitos milagres, muitos ensinamentos. E outra, tudo que Jesus falava, confirmava na lei de Moisés, nas profecias de Isaías, nas profecias de João Batista. João Batista, quando vê Jesus vindo até ele, ele fala, aí vem o Rei dos Reis, o Cordeiro. Meus irmãos, um homem que prega no deserto, para todos, esperando um Messias, e a hora ele vai e aponta, esse aí é. Ei, meu irmão, se eu tivesse ali, eu ia abraçar Jesus, eu ia dar glória a Deus, eu ia falar, esse é o Messias. Nunca, jamais eu ia crucificar o meu Jesus. Eu sei que Jesus veio para um propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Mas a morte de Jesus não foi só isso. A morte de Jesus foi para nos ensinar que existe um rei, existe um homem que fez tudo para nos salvar. E o que ele fez? Porque aquele filme, A Paixão de Cristo, fala que foi o filme mais real da história de Jesus. É a Zorra, é, Mateus? A Zorrag. A hora que aquela Zorrag e puxa, que sai a carne de Jesus, misericórdia. E outra, os soldados batendo, rindo, com ironia, e ainda colocou uma coroa de espinho, humilhando Jesus. Você que é o Rei dos Reis, misericórdia.
Que Jesus tenha misericórdia não só deles, mas também de mim e de toda a igreja. Porque pensamos que não fazemos isso, talvez fazemos isso com outras atitudes, não crucificando Jesus, mas crucificando o irmão do lado, crucificando um patrão, crucificando até um da família. Jovens, vocês que têm mãe e pai, que na Bíblia fala que devemos honrar, cuidado para você não estar crucificando seu pai nem sua mãe, porque seremos cobrados. E Jesus, com a misericórdia dele, eu creio que ele vai perdoar cada um de nós, mas devemos arrepender, entender que somos pecadores e mudar de vida, amém? Eu pesquisei a palavra momento, e a palavra momento, o primeiro verso que ela fala a palavra, do significado, é espaço de tempo indeterminado, ou ponto determinado do tempo. Como já é de costume da nossa congregação, do nosso pastor, sempre tem um tema na palavra. Deus me deu um tema que diz assim: aproveite o momento da cruz com Deus do impossível. Vamos repetir, meus irmãos. Aproveite o momento da cruz com Deus do impossível. Se você nunca parou para ter um momento de cruz com esse Deus do impossível, a partir de hoje, você vai ter mais atenção na sua vida, eu vou ter mais atenção na minha vida, porque essa palavra também é para mim, e eu creio que eu vou aproveitar todos os momentos dessa cruz com meu Deus do impossível. Amém? Meus irmãos, os primeiros personagens que não aproveitou esse momento da cruz foi aqueles que estavam ao lado de Jesus por 3 anos, que foram os discípulos. Os discípulos, alguns ali que foi com Jesus para o monte, me ajuda a orar? Antes de ser crucificado? Getsemane. É normal, tá, meus irmãos? Eu esqueço tudo quanto é palavra, mas Deus vai me revelando aqui, e os obreiros, meu amigo, vai me ajudando. Jesus, quando vai ali para o Getsemane, orar, porque ele sabia que aquele dia era o dia que ele ia ser preso, e ele ali orando, clamando a Deus: Senhor, Pai, Tu sabes, se não precisar de eu passar sobre isso, não deixe. Acho que Jesus já estava sentindo a dor bem antes de ser preso. E na Bíblia revela que Jesus, suando, transpirando sangue, de tanta angústia, de tanta dor. Pensa aí, meus irmãos, vocês ou eu aqui agora, transpirando sangue, de angústia, de dor, sabendo que daqui a pouco você vai ser condenado pelo seu pecado e pelo meu. E aí Jesus vem naquela agonia, naquela escuridão do monte, e encontra Pedro cochilando, dormindo. Misericórdia. E aí Jesus não perde tempo: Pedro, apenas 1 hora, não podes clamar comigo? E aí eu acho que a angústia de Jesus foi maior, porque ele orando, buscando, ele vê seus discípulos dormindo. Meus irmãos, não perca o tempo, não perca o momento. Como se diz o Mateus, é o crente na taca, né? Só ora quando está na taca, lá do japonês, lá, né? O nome do japonês. Vamos orar, meus irmãos, agora. Jesus orou antes de ser morto.
E os discípulos ali com Jesus, não estavam todos, mas aí vem um, esse realmente não aproveitou nada. Eu queria que Judas fosse salvo. Quem queria que? Eu queria que o Hitler fosse salvo. Eu queria que o Osama Bin Laden fosse salvo. Eu queria, irmãos. É uma alma, é uma vida. E Judas, quando beija Jesus, e Jesus fala, tu traíste com um beijo. Meus irmãos, por mais que Judas não tenha aproveitado nem o tempo, nem o momento com Jesus na cruz, ou até na crucificação, porque meio que Judas, ele tem um arrependimento do que ele fez, mas ele não revela esse arrependimento de coração, porque ele vai até os sacerdotes, devolver as 30 moedas, né? 30 moedas, e aí os sacerdotes, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi você que negociou, se vira. Meus irmãos, não era por causa das moedas, ele não deveria ter ido devolver as moedas, com as 30 moedas ele não ia comprar nada, e principalmente ele não ia comprar o céu. Então, ao invés de Judas ir correndo, entregar as moedas para os sacerdotes, eu acho que Judas tinha que ir correndo para Jesus, ajoelhar e pedir perdão para Jesus. Eu creio que Jesus ia perdoar ele, por mais mal que ele tenha feito, por ter roubado, por ter enganado Jesus, e mais, no partir do pão, Jesus falou para eles, tem um que vai me trair. Quantas vezes ouvimos palavras dentro dessa casa, que tem um que vai trair o irmão? Aí é aquele negócio, né, Mateus? O crente pá e o crente inchada. Aí o crente pá pega, não, esse aqui não é para mim não, que eu gosto de todo mundo dos irmãos. Gosta mesmo. A hora que vai passar no corredor ali, ó, aí esbarra no irmão, o irmão já olha, que é isso, irmão? Então, cuidado. Cuidado, devemos vigiar todo o tempo. Como os discípulos não aproveitou o momento da cruz com Deus do impossível? Como? E mais, Pedro, eu não sei se ele foi querendo mostrar para Jesus que ele era o fortão, que era o mais bruto. Às vezes, meus irmãos, devemos ser humildes, mais firmes na palavra de Deus. Mas eu creio que Pedro, naquele momento ali, fala, mestre, eu morro por ti. E Jesus olha para ele quase chorando. Na verdade, Pedro, eu acho que Jesus falou na verdade, para confirmar, né? Porque Jesus não mente. Na verdade, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E aqui lendo aqui em Lucas, a gente vê Pedro não aproveitando o momento da cruz. Correu de Jesus uma vez, chegou de falar na cara dele, você é um dos discípulos. Não, sou não. Chegou o segundo, você estava com ele. E ele, eu creio que na hora que ele negou Jesus 2 vezes, irmão, sabe quando você vai fazer uma coisa errada, você sabe que você está errado, e você vai fazendo, você fala assim, mas eu estou errado, mas você vai fazendo. Meu irmão, cuidado, que se você morrer, você vai para o inferno. Eu acho que Pedro, na segunda vez, ele falou assim, mas não é possível, eu tenho só mais, não vou negar não, vou ser forte. E aí, na hora que ele vê Jesus já preso, batendo em Jesus, e aí um da casa dos sacerdotes fala, eu te conheço,
E ele, não. E aí ele nega Jesus pela terceira vez. Não aproveitou o momento da cruz. Mas graças a Deus que Jesus é um homem de misericórdia. Depois de ter ressuscitado, vai até na praia, vê eles pescando. E o primeiro que ele tem um diálogo com Pedro. E as mesmas 3 chances que ele deu para negar Jesus, ele deu as 3 chances para ele aceitar Jesus de novo. E ele fala, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Na terceira ele não aguenta mais. Tu sabes, Jesus, meu coração já está falando, eu não preciso mais falar. E Jesus, Pedro, apacenta minhas ovelhas então, Pedro. A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens. Ei, meus irmãos, quantas vezes Jesus te deu essa oportunidade? Quanto tempo Jesus te deu? Quanto tempo Jesus me deu? Meu Deus. E Judas não fez o que deveria fazer e fez o pior, que foi tirar a sua própria vida. E ele perdeu todo o momento, todo o tempo, tudo. E a eternidade dele, como já sabemos, foi o inferno. Não tire a sua vida, não reclame da sua vida, não perca tempo de adorar o Senhor e buscar o Senhor. Aproveite o momento na cruz com esse Deus do impossível. Segundo os personagens que não aproveitou o momento da cruz, e condenou Jesus, os próprios sacerdotes, a multidão e os soldados. Meus irmãos, se nós que conhecemos a palavra de Deus, igual esses sacerdotes aqui, e condenou Jesus na cruz, naquela época, devemos tomar muito cuidado, que talvez possamos fazer a mesma coisa que esses sacerdotes fez. Porque quantas palavras é ministradas nesse altar? Quantos são usados aqui? Conhece a palavra de Deus, conhece quem é o Deus vivo, conhece quem é Jesus, e os sacerdotes condenam Jesus naquela cruz. Mateus, eu buscando a palavra de Deus, e na hora que eu li a mensagem, que Jesus não dá conta de carregar a própria cruz, meu Deus. E Simão Cirineu ali é chamado para ajudar Jesus a levar a cruz. Eu falei, Jesus, por que tanta humilhação? Na hora eu chorei, falei, por que tanta humilhação? Já ter apanhado igual tinha sido apanhado, ia ser crucificado, que ele já estava na via dolorosa, e ele cai ali, não dá conta de levar a cruz, e os soldados percebem. Eu falei, meu Deus, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que Jesus, que é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, não consegue levar a própria cruz, que era aquela condenação ali. Mas Jesus fez a minha mente parar, analisar, e Jesus foi falando comigo. E aí, Daniel, o que eu aprendi? Jesus, a hora que cai, ele revela para nós que ele foi 100% homem na terra, 100%.
Porque ele cai e não dá conta de levar a cruz. Porque se é Jesus puro, 100% puro, ele tinha levado a cruz, tinha levado muita coisa. Ele é o Rei dos Reis. Mas ali ele mostra, Jesus me revelando, que ele é 100% homem, que ele tem as fraquezas, mas também ele é 100% Cristo. E aí, Jesus fez eu parar para pensar, ali, Jesus indo rumo de Gadara, naquele barco, ali Jesus também mostrou que ele era 100% homem e 100% Deus. Por quê, meus irmãos? Jesus estava dormindo. Na Bíblia não fala que Deus nem pisca? É ou não é? Deus nem pisca. Não pisca. E aí Jesus está dormindo na polpa do barco. Para quem não sabe o que é polpa, eu que sou pescador, é a parte de trás do barco. E a proa é a parte da frente do barco. Então quando você ouvir falar polpa, é a parte de trás do barco. E aí Jesus dormindo, naquela paz, porque ele estava cansado. E aí começa o vento, muito forte, o mar agitado, e os discípulos vai até Jesus na polpa do barco, e eu creio, irmãos, eu já passei uma dificuldade no barco na Serra da Mesa uma vez, que eu achei que eu ia morrer, é desespero. Eu tenho um primo, que ele estava nesse barco o dia que aconteceu isso, que antes do barco chegar na terra, ele passou por cima da cabeça de todo mundo pisando para chegar na terra. O tanto que ele estava com medo. Porque nós estávamos pescando no meio do lago e nós vimos a chuva de longe. Vamos pescar mais um pouquinho. Vendo a tempestade, vamos pescar mais um pouquinho. Não, vamos embora, a chuva está vindo ali. E aí, meu sobrinho desse tamanhozinho, pegou um tucunaré, desse tamanho. Aí, tal do pescador tem o oi grande, né? Vamos ficar mais um pouco. Meus irmãos, quando for um pouquinho que nós ficamos, assim, coisa de 15 minutinhos, a chuva veio. E aí, a hora que ela veio, meus irmãos, e onda. E aí a canoa fazia assim, ó. Ela entrava para dentro da água e saía para fora da água. Entrava para dentro da água e eu falava assim, vai, uma hora ela vai mergulhar e vai virar nós todo mundo. E aí esse primeiro não aguentou, ele passou por cima de todo mundo, pulou dentro d'água assim. E eu, o que é isso? E ele, misericórdia, eu vou morrer, eu também vou morrer, mas espera chegar até na terra. Mas voltando para a palavra de Deus, eu acredito que os discípulos chegou em Jesus. Mestre! Mestre! E aí Jesus acorda. Aí eu acho engraçado, viu, irmão Clésio? Presbítero Clésio. Porque Jesus acorda e ele não olha para a tempestade. Ele não olha para o mar. Ele não olha. Ele olha na cara do discípulo e fala assim: o que temes? Aí ele: o senhor não está vendo que nós perecemos? Jesus, tranquilo, né? Homens de pouca fé. E aí, meus irmãos, você vai acordar Jesus ou você tem pouca fé? E aí, Daniel? Você vai acordar Jesus ou você tem pouca fé? Amém. E aí, presbítero Eduardo? Você vai acordar Jesus ou você vai usar a fé? Jesus fala isso para os discípulos e eles ficam assim meio... Mas e o vento e o mar? E Jesus fala: acalma-te. E a água. Aí Jesus fala para o vento e o vento. Aí Jesus revela que 100% homem que ele estava dormindo, 100% Deus, que ele fala com o mar e com o vento. E os discípulos, desesperados, aí aumentou a fé dos discípulos. Que homem é esse?
Que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse que para o mar e o vento com a sua própria palavra? Rai no Sharabagassuri Biniai Kadai Techou. Aí é 100% Deus. Aí não é mais 100% homem. Um que estava dormindo, um homem, e acordou Deus, e acalmou todo o mar e todo o vento. E os discípulos, que não tinham fé, que Jesus é esse? E Jesus prova mais uma vez que Ele é 100% homem e 100% Deus. Só que agora, Jesus prova que Ele é homem, entregando a sua vida naquela cruz. Pai, está consumado. E aí, meus irmãos, aí até a terra, sem Jesus falar nada com a terra, aí a terra geme, houve uma escuridão, escureceu tudo, e Jesus foi morto, porque Ele era homem ali. Mas Jesus é bom demais, Mateus. Como Jesus é bom. Essa semana comemora não, é errado falar isso, né? Essa semana nós relembramos que Jesus morreu na cruz, porque nunca devemos comemorar a morte de Cristo. Claro, Ele veio para perdoar nossos pecados e ter salvação na terra, mas muitos aí fora comemora, entre aspas, a Semana Santa como tem que chegar à meia-noite. Se não chegar à meia-noite para mim beber minha cerveja, para mim poder fazer tudo que eu fazia de errado. Ficou 40 dias, irmão, sem fazer as coisas erradas, entre aspas. Aí da meia-noite, não, agora eu estou liberado. Misericórdia. Então amanhã, sexta-feira, que devemos chorar, que devemos buscar a presença de Deus, porque Ele morreu por causa de mim e por causa de você. Mas na morte de Jesus, mostrando que é 100% homem, mas também Ele mostra que é 100% Deus. Porque no sábado, no domingo, Ele ressuscitou. De homem na cruz ao Rei dos Reis. Não adiantou pregar aquela placa, Rei dos Judeus, não adiantou, querendo humilhar meu Jesus, mas humilhou só até aquele momento, porque eles colocaram o guarda na porta do túmulo, e eles nem viram onde a pedra foi parar. Humilhou tanto Jesus, colocou uma coroa de espinho, e cadê a pedra? Eles nem viram. Deus fez só assim, ó. E outra, não adianta você matar Jesus sabendo que Ele é Jesus, porque os sacerdotes matou Jesus, o povo matou Jesus, mas na hora que Jesus ressuscitou, todos eles sabiam que Ele era o Rei dos Reis, sabia que Ele era o Salvador. E os sacerdotes, além disso, eles sabiam tanto que eles pediram para colocar guarda. Coloca lá, porque vai roubar o corpo de Jesus e vai falar que fez um milagre. Não, não vai falar não, meu irmão. Não foi milagre não. Jesus é Jesus. É 100% Deus foi aqui na terra e 100% Jesus Cristo. Eu creio que a hora que aqueles guardas olhou para o túmulo assim, eu não sei se eles estavam dormindo, acordado, mas a hora que eles olhou, que eles viram que estava aberto, e só estava aquele, pano, que chama? Aquele pano lá que embrulharam Jesus, só o pano. Acho que eles devem ter colocado a mão na cabeça. Nós vamos morrer. Não adianta, meus irmãos. Aqui Jesus prova que Ele é o Deus.
Ai, Jesus. Aproveite o momento da cruz. Aproveite. Se você não aproveita hoje, escuta essa palavra de Deus. Se você não aproveita, o momento da cruz, o momento com Jesus, vai ter um dia que você vai ser obrigado. Obrigado. Que vai chegar um dia que eu, você, todos dessa terra, não só vamos ajoelhar, nem olhar para o chão, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar no olho de Jesus e declarar: esse é o Rei dos Reis, esse é o Salvador. Não adianta, meus irmãos, se hoje você não dobra o seu joelho, um dia você vai dobrar obrigado. Você vai ser obrigado, você e eu. Então aproveite o momento da cruz. Como é bom ajoelhar e começar a falar com o papai. Como é bom. Senhor, obrigado. Senhor, graças te dou a esse alimento. Como é bom, meus irmãos. Reconhecer que Jesus é Jesus, sabendo que Ele é Jesus e aproveitado o Jesus, é melhor do que não reconhecendo que Ele é Jesus. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz: louco é aquele que não aproveita o tempo com Deus aqui na terra. E quer passar a eternidade com Ele no céu. Se você não aproveita Jesus aqui na terra, você quer passar com Ele na eternidade? Billy Graham fala isso, e essa palavra fala demais comigo. Então eu devo aproveitar Deus aqui na terra, e quando eu chegar no céu, meus irmãos, oh glória a Deus, aleluia Jesus, Tu és, Senhor Jesus, o maravilhoso. Eu aproveitei o Senhor na terra, e eu estou aproveitando aqui agora no céu, e aqui é eterno, aqui é eterno, aqui é eterno. Rabagasuribio xarabagás, diquias tucou xarabás. Ricasto kinigiatu pi rasto kineixai, defo xiribiaste kinarrasto fou. Rabassuri ketai, xuribi rasto kinio farabasto rinás. Ele ainda é o Rei dos Reis. Mateus, se nesse altar tivesse escrito: você vai aproveitar um momento de 6 horas com Jesus. Se tivesse escrito aqui. Na casa da minha mãe, ela tinha uma confecção, e eu bem criança, tinha uma placa gigante: fiado só amanhã. E eu, mãe, fiado só amanhã, o que é isso? Não, meu filho, é porque tem uns irmãos aí. Nós era tudo da igreja, tá, meus irmãos? Tem uns irmãos aí que não pagam, e eles pedem fiado. E aí fiado é porque a pessoa vem cá, a mamãe trabalha, faz a roupinha da pessoa, e a pessoa pede para pagar depois e não paga. E tinha essa placa lá: fiado só amanhã. E aí, como eu sou um menino curioso, muito curioso, eu não dei conta de esperar virar o outro dia, porque eu sabia que era amanhã o fiado. E eu falei assim: amanhã cedo eu vou acordar, e a placa não vai estar lá, e eu quero ver minha mãe vender fiado para os irmãos, porque ela só me contou o contexto, ela não contou que... E aí eu acordei no dia, minha mãe já costurando cedo. Eu falei: uai mãe, a placa está aí, já é amanhã. Ela: não, meu filho, preocupa com isso não, pode ficar tranquilo, essa placa nunca vai sair daí. Mamãe não vende fiado, porque tem uns irmãos que não pagam. Aí que eu entendi.
Então todo dia que eu chegava lá, a placa estava fiado só amanhã, fiado só amanhã. Agora pensa comigo, para aproveitar um momento com Jesus por 6 horas, só que embaixo aqui, ó, fiado só amanhã. Você vai deixar para vir amanhã ou você vai pagar à vista? Você vai orar agora ou você vai orar amanhã? Você vai jejuar agora ou você vai jejuar amanhã? Você vai confessar os pecados agora ou você vai confessar amanhã? Rikanai shuribiou fanas, kitai shuribiasi nigai. Não deixe o fiado para amanhã, que você pode chegar aqui e vai estar a mesma placa, fiado só amanhã, fiado só amanhã, fiado só amanhã. E aí, meu irmão, se você morrer nesse caminho, não aproveitando as 6 horas que você tinha com Jesus, você vai direto para o inferno, eu e você. Que placa maravilhosa que minha mãe deixou, para não ter problemas. Se você não quer ter problema, paga à vista, fala com Jesus agora, não deixa para amanhã não. Está fazendo coisa errada? Para, joga na lata do lixo, vem aproveitar o momento com Jesus na cruz. Mateus. Mas tinha 3 personagens que não perdeu tempo, igual nós lemos em Eclesiastes. Esses aproveitou o momento com Jesus na cruz. Oh, Jesus. Primeiro, o João Batista, o João, né, o discípulo João, Maria, mãe de Jesus, ficou ali do lado. Enquanto 10 discípulos corriam e um já estava morto, que ele suicidou, tinha um. Oh, Jesus, tinha um. Tinha um que aproveitou, ficou até o final. Nem que eu morro, nem que me mate. E meus irmãos, isso aqui não é para dar glória para João não, porque o que ele viu lá, vendo seu mestre ser mutilado, crucificado, misericórdia. Que coração é esse? Esse aqui aproveitou o momento da cruz. Maria era a mãe, né? Você nunca vai ver uma mãe largar um filho. Se você vê uma mãe largando um filho, é porque ou o filho está dando muito trabalho, que está batendo na mãe todo dia, ou a mãe está com algum problema psicológico. Você nunca vai ver. O amor de mãe é o amor comparado ao de Jesus Cristo. Outro que aproveitou o momento da cruz, o centurião. Porque ele comanda seus soldados ali a crucificar Jesus, mas ele sempre com o pé atrás. Sempre olhando, esse homem é justo, esse homem não deveria estar aí, mas ele estava cumprindo as ordens. Mas a hora que Jesus morre naquela cruz, e ele vê treva, ele vê escuridão, vê a terra chorando, aí ele diz assim: esse aí é um homem justo. Aí aproveitou, meus irmãos, o momento da cruz. E o melhor, esse aqui eu acho que foi o que mais aproveitou. O ladrão da direita. Enquanto o ladrão da esquerda murmurava, humilhava Jesus. Você já viu aqueles crentes oportunistas? Fala com ele aí. Já que ele é o que profetiza, já que é o que ora, pede ele para orar aqui para mim. Não, meu irmão, não é assim não. Não é assim não. Misericórdia. É o que o ladrão da esquerda fez. Ei, você aí, você não é o rei dos reis?
desce da cruz e nos salva. Ô, meus irmãos, vontade de ser Jesus, só para descer e falar assim, vou descer, mas eu vou bater no você ainda um pouquinho, para você aprender. Porque está errado, está no pecado, e ainda está querendo tirar a bênção de Jesus, que a profecia foi que ele morresse pelos nossos pecados, e Jesus foi até o fim. Mesmo ouvindo de um ladrão da esquerda, humilhando ele naquela cruz, já todo mutilado. E a multidão fazendo a mesma coisa. Você não é o Rei dos Reis? Desce. Não sabe quem é Jesus. Mas o ladrão da direita, ele foi o que inaugurou o céu. Quem quer inaugurar o céu aí? Já teve um que inaugurou, você perdeu. Você sabe por quê? Porque não é porque ele achou Jesus bonitinho, não. Que ele fala para o outro ladrão: que isso? Você é louco? Nós erramos, nós roubamos. Ele nem fala com Jesus primeiro, preste atenção. Nós roubamos, nós somos dignos dessa cruz. Então o que houve ali, meus irmãos? Arrependimento. E o melhor, que não adianta só arrepender. Se você arrepender e não crer nesse Jesus, você não será salvo. Porque se você só arrepender, você vai pecar de novo, lá na frente. Você tem que reconhecer quem é Jesus. E aí ele olha para Jesus, esse aproveitou o momento da cruz. Rabagai shekai tu fiou charabás. Tikai tu show ribias tikias tu fou. E eu creio que quando Jesus viu o arrependimento do ladrão na cruz, e aí ele ouve a palavra mais linda: Senhor, lembre-se de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus já estava quase morrendo. Ele já estava lembrando que ele ia entrar na casa do pai dele. E mais, ele se enche de compaixão e fala: hoje. Então, meus irmãos, se você quer conhecer o céu, já teve um que já conheceu. O ladrão da direita já conheceu. Hoje mesmo, hoje, Jesus não morreu amanhã não, foi hoje. Ele falando: hoje mesmo tu entrarás no reino comigo. E ainda do lado de Jesus. Por quê? Porque teve arrependimento e conheceu quem era Cristo. Esse aproveitou o momento da cruz. Meus irmãos, fica sob os pés. Maciel, o que Deus tocar no seu coração para louvar esse hino. Enquanto o Maciel estiver cantando, adorando o nome de Jesus, não faça igual esses aqui, que não aproveitou o momento da cruz com Deus do impossível. Abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos, e não perca tempo, aproveite o momento na cruz. Enquanto o Maciel estiver louvando, reveja os seus conceitos. Eu vou estar revendo os meus, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso buscar de Jesus Cristo. E o nome de Jesus seja glorificado. Eu estava ali do lado dele. Aleluia, Jesus. A minha sentença era a mesma dele. Oh, aleluia, Jesus. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, pronto para morrer. Eu vi algo diferente do semblante dele, e vi que aquele ali não era o lugar para ele.
Se você tem línguas estranhas, fale, irmão. Eu e meu amigo cheios de pecado. Se você tem E glória, ele fala, inocente meu ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Se você tem aleluia, fala. Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, Ele estava seus milagres Se você reconhece operando, que Ele é o Rei dos fazendo Reis, os sofrimentos chegarem ao fim. clame. Então pensei, como deve ser bonito onde Ele mora, mas está chegando a hora, a igreja vai embora. Eu vou pedir para Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim, quando no seu reino o Senhor Amanassé. Eu era um pecador e Ele o Salvador. Eu era puro ódio e Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e Ele pura luz. Eu era o ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi Ele me falar, num paraíso hoje comigo estará. Quem quer ir pra lá? Quem quer ir pra lá? Aleluia. Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, Ele estava seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito Ele que Ele mora. Está chegando a hora e nós vamos embora. Eu vou pedir para Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Eu sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim, quando no seu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e Ele o Salvador. Eu era puro ódio e Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Ele está voltando. Eu era pura treva e Ele pura luz. Eu era o ladrão e Ele era Jesus. E Ele veio e morreu. Então eu percebi que meu melhor Mas Ele lugar disse, foi alguém um dia eu me colocar voltarei ali naquela para buscar toda a cruz. minha igreja. Quando ouvi Ele me falar, Rabaçu, um paraíso hoje Xarabagaçu, comigo Irás. estará. Que te ai tu farabagaçu. Um paraíso hoje Rabaçu, comigo Iriacadagaçu, estará. Um paraíso hoje Rabagaçu, comigo Ibiô, estará. Pai querido, Deus de poder, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Tu conheces meu coração. Tu sabe, Pai, que eu esvaziei, tirei tudo de mim. Que o Senhor pudesse falar comigo e com a tua igreja. Pai querido, opera maravilhas sobre este povo. Eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas. Eu sei, Pai querido, que o Senhor vai agir. E que estes homens que estiver aqui neste corredor, não por causa de mim, mas por causa da tua palavra, a hora que entrar do primeiro até o último, vão reconhecer tudo o que o Senhor foi, o que o Senhor é e o que o Senhor será. Rabassuribiou Kadagás, Tikias Suribias.